Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, é uma alegria nós estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler aqui um texto, o Cântico dos Cânticos, para fazermos uma exposição da palavra do Senhor. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro Cântico dos Cânticos, versículo de número 7. Cadê os solteiros aqui desta noite? Levanta a mão, cadê os solteiros? Cadê? Pô, levanta lá em cima os solteiros. Cadê os solteiros aqui? Diga amém. Esse ano tu casa em nome de Jesus. Cadê as mães, os pais que têm filhos que são solteiros aqui? Cadê? Levante as mãos. Deus tem preparado o melhor genro para o seu filho, para a sua filha, melhor dizendo, a melhor nora para o seu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, 3:7. Os que acharam diz amém. Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Repita comigo: os demônios não querem que aconteça casamentos. Assentai-vos, por gentileza. Meus irmãos, é uma alegria eu poder estar aqui. Eu quero magnificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu me sinto lisonjeado, privilegiado de poder fazer parte do Ministério Rocha Eterna. Nós já estamos aqui desde o ano 2019, e o sentimento que eu tenho é gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, por ver o crescimento do Ministério Rocha Eterna, pelo cuidado, pelo zelo da figura dos nossos pastores, o pastor José, a sua esposa, a amada pastora Lucimar, o seu filho Michel, toda a sua casa, a vida de cada um dos pastores, pastor Elcio, os demais presbíteros, evangelistas, homens e mulheres de Deus, as diaconisas, as missionárias. O Ministério Rocha Eterna é um ministério que é acolhedor. A gente só recebe feedback positivo aqui da Rocha Eterna, e eu creio piamente, queridos irmãos, que este ministério vai crescer ainda mais. Daqui a pouco nós vamos ter igrejas em nome do Senhor Jesus Cristo em todos os estados do Brasil, fora do país, e o nome do Senhor Jesus Cristo continuará sendo glorificado. Sempre foi um desejo do meu coração de ministrar a palavra do Senhor, de ser um pregador do Evangelho. Eu cresci dentro de um lar onde o meu pai ministrava a palavra, e desde criança eu via ele é uma referência em todos os aspectos. Depois Deus enviou outros líderes, bem como o nosso amado pastor José, e entre outros homens que têm sido uma referência para nós. A minha mãe também, que é uma mulher de Deus, que orou muito por mim, que orou muito para que eu pudesse retornar para a casa do Senhor, em um tempo que eu estava fora da igreja. E eu tenho certeza de que tudo isso valeu a pena, e pela bondade do Senhor, o Senhor acrescentou mais alguns talentos que eu não imaginava que Ele seria tão bom para conosco, porque eu não mereço, mas é a sua graça, que é a capacidade de escrever, de passar informações por meio da escrita. E o que me chama a atenção, por mais que nós estamos numa época digital, eu acredito piamente que ainda o livro físico,
o livro físico ainda ele sobressai, porque assim todas as gerações. E o Senhor tem me dado a misericórdia de poder escrever este livro. Eu fiz alguns cálculos, acredito que até os meus 55 anos eu vou comentar toda a Bíblia. Este é o primeiro livro que eu estou comentando, que é o Cântico dos Cânticos. É um livro especificamente para casais, mas não somente para casais, é voltado aos casais, mas aqui abrange toda a família. Como nós estamos num culto da família, certamente vai ser algo impactante na sua vida, a palavra que eu quero trazer aqui para o seu coração. Depois você pode estar adquirindo ali na frente. Esse exemplar é do nosso amado pastor José de Oliveira. Esse aqui é o do senhor, né, que tem nos apoiado, tem orado por nós, né? Está ali todo dia no monte orando pela igreja. Obrigado, tá, pastor José? Obrigado por tudo. Obrigado pela sua parceria. Queridos, o Cântico dos Cânticos, ele é um dos livros poéticos que nós temos no Antigo Testamento. Este livro nós presenciamos pelo menos 117 versículos. Ele carrega este nome de O Cântico dos Cânticos, devido a Salomão ser um dos grandes compositores do Antigo Testamento. Quando lemos o escrito de Reis, a gente percebe no capítulo 5 de 1 Reis que Salomão, sendo ele um homem voltado à música, que amava ver cantores demonstrando seus talentos, ele também compõe alguns salmos que está inserido no livro dos Salmos. A gente percebe que Salomão, ele compôs pelo menos 1005 cânticos. 1005 cânticos. E tudo nos leva a entender que o Cântico dos Cânticos é considerado o maior dentre todos os cânticos deste monarca, deste musicista, deste compositor. E o que me chama ainda mais atenção é que lá no versículo de número 1 começa com o sobrescrito, tratando-se acerca da importância do relacionamento, daquilo que Deus estabeleceu e instituiu, que é o casamento, queridos irmãos. A gente percebe que no versículo de número 1, no capítulo 1, diz assim: eis o Cântico dos Cânticos. Repita comigo: Cântico dos Cânticos. É interessante, queridos irmãos, porque essa é uma expressão muito similar no Antigo Testamento. Por exemplo, a Bíblia nos fala acerca do Santo dos Santos, sim ou não? Tem textos também em Neemias que fala acerca do céu dos céus. Aqui, queridos, o que o texto está nos ensinando é que o Cântico dos Cânticos é considerado o mais excelente dentre todos aqueles que Salomão, por meio da sua capacidade, por meio da sua sapiência, da sua sabedoria, da sua capacidade cognitiva, compôs no decorrer da sua vida. E algumas lições que eu quero trazer para nós, para as famílias nesta noite, que está inserido aqui, queridos irmãos, no Cântico dos Cânticos. Primeiramente, o Cântico dos Cânticos é um livro, queridos, que valoriza a figura feminina. Não existe outro texto que valoriza tanto a mulher. Quando nós lemos o Cântico dos Cânticos, a gente percebe que são 117 versículos e 61 versículos, ou seja, mais da metade, quem fala é a própria amada. Segundo, nos demais livros da Bíblia, são os historiadores, os narradores das histórias, são eles que narram a história de uma mulher. Por exemplo, quando lemos Gênesis, que a Bíblia nos fala acerca de Sara, Rebeca, Lia, Raquel e dentre outras mulheres, perceba que não são elas que estão
dizendo ou expressando, mas é alguém que está registrando acerca delas. O Cântico dos Cânticos é diferente. É o primeiro livro em que a mulher fala por si só. Uma coisa é eu falar do Silvio, outra coisa é o Silvio expressar aquilo que ele está sentindo. E quando nós lemos o Cântico dos Cânticos, a gente percebe que esta mulher tem voz, ela fala. Então, de certa forma, queridos irmãos, nós devemos levar em consideração que o Cântico dos Cânticos, a mulher tem o seu espaço, a mulher fala. E para que possamos entender este enredo e como que se desenvolve o Cântico dos Cânticos, eu preciso trazer algumas informações rapidamente. Primeiramente, a mulher que aparece aqui é uma moça que vem de uma família de camponeses, que tudo nos leva a entender que o seu pai havia falecido. Ela tinha alguns irmãos, e naquela época, queridos irmãos, era da responsabilidade dos irmãos mais velhos em cuidarem das suas irmãs, na ausência da figura paterna. Enquanto o pai estava vivo, a responsabilidade era dividida entre a figura paterna e entre os irmãos. Porém, a partir do momento que o pai falecia, quem tinha a responsabilidade de cuidar das moças eram os irmãos. É por isso que quando lemos no capítulo de número 8, no versículo de número 8, que diz assim: eis que temos uma irmã, isso daqui são os irmãos que estão dizendo, e ela ainda é muito jovem. Seus seios aguardam o momento de aflorar. Que faremos, pois, por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Aí eles complementam dizendo: se ela for um muro, nós construiremos sobre ela uma torre de prata. Porém, se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. A gente percebe, queridos, que os irmãos da Sulamita ou da amada, eles aceitaram esta responsabilidade de cuidar desta moça, de cuidar dela ao ponto de, em alguns momentos, eles serem incisivos neste cuidado. Porque às vezes o zelo que um pai ou que um irmão tem por uma irmã, às vezes é tão grande que às vezes acaba sendo um pouco incisivo. E a gente percebe no capítulo de número 1 que esta menina ainda, ela era extremamente jovem, ela era extremamente novinha, ela era extremamente criança, já chegando na adolescência. E os irmãos, com medo, escute isso, com medo de que esta menina fosse abusada, esta menina corresse qualquer tipo de problema. E como eles precisavam trabalhar, porque eles trabalhavam nas vinhas do rei Salomão, porém eles não conheciam Salomão. Não é como nos dias atuais, que por meio das mídias, das redes sociais, a gente sabe quem é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Naquela época não eram todos que tinham acesso ao rei de Israel. Se ouvia falar acerca dele. Porém, o que me chama a atenção é que estes irmãos pegou esta menina, que ainda era extremamente nova, e levou ela para trabalhar nas vinhas, como guarda das vinhas. Certamente não era um trabalho de mulher, era um trabalho de homem, era um trabalho extremamente desgastante. E a história vai se desenvolver em cima disso. Essa menina vai ficar exposta ao tempo. Tenta imaginar, nós estamos vivendo um verão aí bem intenso, bem atípico para os curitibanos. E se a gente ficar exposto ao sol, rapidamente nós vamos começar a ter alguns problemas dermatológicos. Agora tenta imaginar, nós estamos falando da região da Palestina, 55 a 60 graus. Porém esta menina, ela tem que guardar esta vinha. Então ela fica exposta ao tempo.
À noite a temperatura vai caindo drasticamente e a menina tem que estar ali cuidando das vinhas, para que as raposas não entrem, para que as vinhas não sejam danificadas, não sejam violadas. Quando chega de dia, ela tem que trabalhar incansavelmente, e trabalhar para cuidar de vinhas não era fácil. Ter que trabalhar no lagar, pisar as uvas para fazer o vinho, certamente era um trabalho extremamente difícil. E o que aconteceu? O tempo foi passando e a pele, a tez desta menina foi mudando. Ela não era negra, ela era uma moça israelita, mas não era uma africana. Porém, o tempo foi passando e a sua pele foi ficando extremamente negra. E quando eu falo de negra, é preta. Ela era extremamente pretinha. Se você acha que eu tenho bastante melanina, ela era pelo menos 1000 vezes mais. Extremamente escurinha. Assim era a sulamita. E o que me chama a atenção é que essa menina está dentro de um contexto extremamente hostil. Esta menina, ela está fazendo algo que ela não gostaria de fazer, mas está fazendo com excelência. Esta menina está trabalhando em uma vinha, trabalho que não era para ela fazer, mas ela está fazendo. Há uma lição muito importante aqui, queridos irmãos. Deus é perito em criar oportunidades em lugares hostis. Por que você está dizendo isso? Porque existem momentos e lugares que são zonas confortáveis. Eu me lembro de Malta. Quando Paulo chegou em Malta, Malta significa lugar de refúgio, mas lá tinha uma serpente. O que me chama a atenção é que o lugar aonde essa menina está é hostil. O trabalho não é para ela fazer, mas ela faz. O sol caustigante está queimando a pele dela, mas ela está fazendo. Mesmo ela não sabendo para quem está trabalhando, ela trabalha porque sabe que precisa fazer com excelência aquilo que lhe foi dado. Ela está nesse ambiente extremamente difícil. Repita comigo: um ambiente mais alto, um ambiente, para mim tomar minha água, um ambiente hostil. É um ambiente, fala aí, é um ambiente de grandes oportunidades. O que vai acontecer? Essa moça, ela está queimada pelo sol. E ela descansa debaixo de uma macieira. A menina está vestida de escrava. Porque dentro da cultura brasileira, a gente pegar um bronzeado é bonito, mas dentro da cultura israelita não era bem visto. Essa menina está cansada, enfastiada de tanto trabalhar, mas está ali debaixo de uma macieira. Escute isso, o Wiersbe diz que ela está debaixo de uma macieira, descansando para voltar ao trabalho. Aí sabe o que aconteceu? Tem um rei de Israel chamado Salomão. Salomão, em dado momento, sabe o que ele faz? Ele tira a sua veste real, ele tira a sua coroa da sua cabeça, veste uma roupa de pastor, e ele sai das regiões urbanas e vai para as regiões interioranas, para as regiões rurais. E quando ele está chegando nesta região, queridos irmãos, ele olha e vê uma mocinha debaixo da macieira. E é a partir disso que se desenvolve o Cântico dos Cânticos. Perceba, queridos irmãos, que Salomão não está vestido de rei. Isso vai ser revelado posteriormente aqui no Cântico dos Cânticos. Ele vem como um pastor. A moça está trabalhando debaixo de uma macieira, trabalhando nas vinhas de Salomão, prestando serviço. E é nesse ambiente que ela vai entrar no cenário bíblico. Sabe o que a gente aprende com isso? Tem gente que está reclamando do emprego que está trabalhando. Não sabe tu que é lá que Deus vai criar uma situação. Oh, glórias a Deus.
Eu estou pregando para pessoas aqui que está dizendo: este ambiente é desfavorável, esse ambiente é hostil, esse ambiente é desconfortável. E Deus está dizendo: fica aí, porque é aí que eu vou mudar a tua história. Diga para alguém que está do seu lado: Deus já está criando uns cenários para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Diga para alguém que está do seu lado: o tempo da dificuldade está acabando na sua vida. Diga aí, diga aí. Porque na vida de crente não é assim, mamãe. Não é assim. A vida de crente é assim: muda da noite para o dia. E Deus está mandando dizer que antes de terminar o mês de fevereiro, Deus vai fazer uma reviravolta no teu casamento, na tua família e na tua casa. Se você puder, bata na mão desse crente aí. Bata na mão dele ou delas. Diga para ele: Deus já está criando um cenário para mudar a tua vida. Deus já está preparando. Vai trabalhando, mas eu estou sentindo injustiçado. Mas há um Deus no céu. Mas eu estou cansado. Deus está mandando dizer: eu dou força aos cansados. Continue, porque é nesse lugar que eu vou mudar a tua história. Aleluias, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Assim, quando nós analisamos o Cântico dos Cânticos, nós percebemos, queridos irmãos, que quem inicia a fala não é o amado. Repita comigo: quem começa a falar não é o amado, é a amada. Irmãos, vocês sabiam que 59% desse livro quem fala é a amada? A mulher fala bastante, sim ou não? Mas não tem problema em falar, sim ou não? No período da igreja primitiva, quem mais ganhava pessoas para Jesus eram as mulheres. Ao ponto de, quando Paulo foi perseguir os irmãos lá em Damasco, a Bíblia diz que Paulo, ou Saulo melhor dizendo, perseguiu tanto os homens e as mulheres. Mas por que ele começou a perseguir as mulheres? Porque as mulheres eram comerciantes, viviam pelas ruas do Império Romano montando seus negócios, e cada pessoa que chegava, e elas e vai falando e fala de Jesus, ganha para Jesus aqui, e muda, e pega o seu comércio, leva para outro lugar e vai ganhando as pessoas para Jesus. Repita comigo assim: as mulheres, só as mulheres, diga assim: não tem problema em falar. O problema é o que fala. Sabe qual é o grande problema, queridos irmãos? Nós estamos vendo uma época que existem pessoas que estão normalizando as brigas dentro do casamento. Eu ouço direto essas frases. Eu abro muito o meu ouvido e fico bem esperto com essas frases prontas. E tem gente que fala: não, é normal brigar. Normal brigar? Deveria ser normal viver em paz. Até porque o nome dele é Salomão. Repita comigo: Salomão, que significa o pacífico. E a Sulamita, o que significa? A pacífica. Um ambiente do casamento não deve ser um lugar de brigas. Sabe o que Deus está mandando dizer? Vai acabar as brigas na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua casa vai ser um lugar de paz. Oh, aleluias. Eu estou diante aqui de mulheres de paz, homens de paz. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que se desenvolve em cima disso. A Sulamita, aquela que é considerado a pacificadora, e Salomão, aquele que é o pacífico, aquele que pacifica. Essa é a essência do salvo. Que tem de pessoas, queridos irmãos, que vivem desesperadas. E quer que eu te dê um conselho? Quer que eu te diga algo bem consciente? Deus não vai te isentar das lutas. Eu sei que nós estamos sendo bombardeados por um evangelho extremamente de bebês, pregadores que falam mole,
gestinhos afeminados. Mas ainda acredito que há profetas igual a Amós, que abre a boca e diz assim: ó mulheres da corte, que está roubando o povo de Israel, vocês são como vacas de Bazã. Eu sei disso, mas eu preciso dizer, debaixo da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua casa será um ambiente de paz. Sabe o que o céu está dizendo para nós aqui? Eu censuro todas as brigas, eu proíbo toda discórdia na sua casa. Toda a intriga de Satanás está sendo desfeito agora. Deus está desfazendo todo ódio, ao ponto de um cônjuge olhar para o parceiro e começar a sentir raiva. Isso não é normal. O nosso inimigo não é nossa esposa, não é seu esposo, é o diabo, e a gente vence ele com a palavra de Deus. Deus está dando resiliência para mulheres aqui nesta noite. Por que você está dizendo isso, Elidiel? É simples. Lá no capítulo de número 1, no versículo de número 6, ela diz assim, ó: eu estou morena do sol, mas eu me conservo bela, ó filhas de Jerusalém. Eu estou tão escuro como as tendas nômades de Quedar, e linda como as cortinas de Salomão. Repita comigo: linda. Bata no peito aí, minha querida irmã, diga assim: linda. Porque o que o diabo quer é tirar de você a capacidade de olhar no espelho e dizer: eu sou uma serva de Deus, eu sou diferente de qualquer outra mulher no mundo, porque eu carrego a chama. Ei, cabas. Porque o que tem de mulheres que está no mundão aí fora e que não consegue mais ter paz e vive com esse complexo de inferioridade, mas Deus está mandando dizer que no teu coração isso não vai ter. Sabe o que Deus está mandando dizer para as irmãs aqui? Quanto mais o tempo passar, tu será como uma palmeira. Porque a palmeira, queridos irmãos, até os 50 anos de idade, desce, começa a nascer frutos que é extremamente doce, mas chega um tempo que os frutos vai ficando mais doce ainda. Se o diabo acha que tu vai ficar um velhinho ranzinza, uma idosa extremamente chata, ele está enganado. Deus está levantando mulheres aqui, cheia do poder de Deus, alegre pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Cadê os homens que podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo pela sua esposa? Aplauda mais forte. Aplauda mais forte. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Quantos estão entendendo aí, diz amém. Outro texto importante, queridos irmãos. Outro não, deixa eu complementar aqui. A mulher, ela pode falar sim ou não? Mas depende muito do que fala. É interessante que a Sulamita, o que ela fala para o amado é simplesmente palavras de elogios. Ela elogia ele. Elogia atrás de elogio. Irmãos, elogio salva casamento. O problema é que tu não elogia mais ela, ou você não elogia mais ele. Para você já se tornou normal. Não, isso aí é a obrigação dele. Por mais que seja, mas elogie. Olha o que o proverbista, o próprio Salomão diz assim: é melhor ir para um deserto ou ficar numa terra aonde a água é salobre do que morar com uma mulher rixosa dentro da sua casa. O que é mulher rixosa? Aquela que fica pipipipipi, pipipipipi. Aqui não tem não. Aqui não tem não. Não, aqui não tem não. Tá entendendo? Não tem não. É interessante que aqui aparece 4 vezes no livro de Provérbios. Então o que Salomão está dizendo?
que é um problema. Tenta imaginar, você constrói uma casa bonita. Uma casa bonita. Aí de repente, por mais bonita que ela seja, aí você está deitado lá na sua cama, aquele monte de goteira na tua cabeça. No inverno aqui de Curitiba. O que você vai falar? Meu Deus do céu, tem que arrumar isso daí. Deus arruma ainda. Ele conserta ou não conserta? Repita assim: Deus tem coisas grandes para o meu casamento. Outra lição importante, queridos irmãos, já para nós orarmos, é que quando nós lemos o versículo de número 7, olha o que o texto diz: diz-me tu, ó amado de minha alma, onde apacentas, repita comigo, onde apacentas teu rebanho, e de onde, repita mais alto, de onde o fazes repousar ao meio-dia. Então a amada, ela está olhando para ele, está vestido de pastor e está dizendo: ô pastor, onde é que você apacenta os seus rebanhos? Sabe o que a gente aprende com isso daqui? É que a sulamita casou com um pastor. Deus vai fazer do teu marido um pastor. O Ministério Rocha Eterna vai precisar de mais pastores, é ou não é, pastor José? Por meio da imposição das mãos do pastor José, Deus vai levantar outros pastores aqui. Oh, glórias a Deus. Mas antes de você ser pastor de qualquer outra coisa, Deus está dizendo: eu quero que você seja pastor da tua casa. Começa a trocar o chuveiro lá. Qualquer barulho, não é você que corre, é tu que ficas. Oh, Senhor Jesus. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração, queridos irmãos, é que quando nós lemos este capítulo, a gente percebe que é um casamento que não tem como dar errado, se pensar da forma que a amada está expressando aqui. Coloca aqui, por gentileza, capítulo 1, versículo 16. Olha o que o texto diz: eis que és formosa, ó amado meu, e também amável, e o nosso leito é verde. Versículo 17: as traves da nossa casa são de cedro. Repita comigo: as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Irmãos, sabe o que a amada está dizendo? Ela está dizendo assim: as traves, a estrutura da nossa casa é feita de cedro. Ela está comparando o palácio, uma casa feita de cedro, com o seu casamento. Para quem não sabe, o cedro é uma madeira considerada imune a qualquer tipo de praga, a qualquer tipo de coisa que possa apodrecê-la. O que me chama a atenção é que o cedro é uma árvore que cresce até 40 metros de altura, 16 metros de espessura, e construir uma casa com a madeira do cedro era certeza: não tem cupim, não tem praga, não tem absolutamente nada que destrói esta casa. Então o que a gente aprende com isso? A amada, ela está dizendo assim: o nosso casamento vai ser imune a qualquer tipo de coisa que possa apodrecer o nosso relacionamento. Sabe o que Deus está mandando dizer? Imunidade no teu casamento nesta noite. Oh, aleluias! Deus está deixando o teu casamento blindado pela graça dele nesta noite. Eu sinto a presença dele. Só para que você possa entender, quando um leproso estava limpo da lepra, tinha que fazer um processo de purificação. E nesse processo, sabe o que o sacerdote fazia? Ele pegava um pedaço do cedro, amarrava no pezinho de uma pomba encharcada pelo sangue de outra pomba, e mandava essa pombinha voar e voltar para o ninho dela. E o que me chama a atenção é que esse pedacinho do cedro estava apontando para a nova fase daquele que outrora era leproso. Com isso o sacerdote estava dizendo: homem que foi leproso, assim como esse pedaço de cedro não apodrece, não é mais suscetível a qualquer tipo de
lepra, assim também será a sua vida. Não vai ter mais lepra no teu corpo. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? Além de Deus proteger teu casamento, Deus está protegendo nesta noite o teu corpo. O pastor José sempre lê esse texto no Salmo 105, aonde o texto diz que quase 2 milhões de hebreus, quando saíram do Egito em direção à terra prometida, do Egito até a terra prometida, a Bíblia diz que não tinha um homem sequer doente, uma pessoa sequer doente. E qual é o grande problema nos dias de hoje? Nós estamos no período da plenitude da graça. Os hospitais estão abarrotados de gente doente, mas eu creio que Deus está levantando uma gente poderosa aqui em Curitiba. Se você puder, coloque a mão aonde você está sentindo dor aí agora, porque pelo poder da palavra você vai ser curado aí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, feche os seus olhos aonde você está. Se for uma doença na mente, se for uma doença no corpo, pela imposição das mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele vai começar a te curar aí agora. Recebe cura aí agora. Cura, 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 cura. Chega de gente extremamente debilitada. Eu creio que Jesus ainda cura. Quantos creem nisso? Jesus está tocando nos seus ossos aí agora. No dedilhar desse teclado, Jesus vai começar a fazer cirurgia aqui agora. Pelo poder da palavra, seja curada aí agora. Você que está me ouvindo pelas redes sociais, que quem sabe já estava pronto para tirar a sua vida, Jesus está te curando aí agora. Recebe cura na tua alma aí agora. Jesus ainda arranca câncer. Quantos creem nisso? Jesus ainda cura diabético. Quantos creem nisso? Jesus ainda cura bico de papagaio. Olha o nome. Quantos creem nisso? Jesus ainda entra no sangue. Oh glórias. E você vai sair daqui hoje como um cedro. Além de Deus te dar imunidade no casamento, Ele está te dando imunidade no seu corpo. E aí agora recebe seu milagre. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Fica de pé, por gentileza. Jesus está te curando aqui nesta noite. Jesus te dá saúde nesta noite. Você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Pregador, você crê nisso? Creio. Está aqui meu pai. Um dia a gente foi ministrar numa igreja, meu pai foi comigo. Tinha um moço que estava com o tímpano furado. Ele era atleta, ele fazia natação. Um menino que tinha um futuro promissor extraordinariamente. Ele se assentou no sofá, estava cansado, colocou o cotonete no ouvido e deitou. Estourou o tímpano dele e não parava de sangrar. Nós oramos por ele. Estancou na hora, não foi, pai? Jesus ainda cura em nome de Jesus. Para quem não sabe, eu tive uma convulsão cerebral quando eu tinha 1 ano e 8 meses lá em Cuiabá. Eu tive essa convulsão, fiquei algumas horas morto. Minha mãe me pegou nos braços, me levou até a casa do pastor Zé Reis, o José Reis, um mineiro bem negrinho. E ele orou por mim e o Senhor me ressuscitou. Eu quero orar por você que está doente. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você que está sentindo dor no corpo, você que está desenganado. Eu acredito no poder que Deus deu para esses pastores. Chega lá, barraceias. Você que sente que colocou a mão no seio e tem um caroço, Jesus vai te curar aqui hoje. Vem, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu casamento. Saia do seu lugar também, venha com a sua esposa, venha. Eu quero orar por você, quero orar. Você que está com algumas doenças mentais, o diabo tem se apropriado disso.
O diabo tem olhado e tem dito: você vai morrer da maneira que está. Jesus vai te curar aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Se os meus amigos obreiros puderem me ajudar a orar por eles, os meus amigos presbíteros, evangelistas, pastores, se puderem estar ungindo eles, que ninguém merece ficar sentindo dor. Que Jesus te cure aqui nesta noite. Jesus ainda sara, Jesus ainda cura. Se tiver alguma doença aqui de causa diabólica, se tiver alguma doença aqui, como aquele homem que Jesus curou, que era mudo, não falava porque tinha um demônio que não deixava ele falar. Hoje você perdeu, Satanás. Aonde tiver uma doença alojada nesse corpo agora, toda macumba que foi feita, todo despacho, todo saravá, toda obra que foi paga para tirar alegrias, todo demônio que está tentando destruir esse casamento, ao ponto de um olhar para o outro e falar: eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de enfiar uma faca em você. Hoje você perdeu, Satanás. O Espírito Santo está curando aqui agora. Todo mal, toda a retaliação do inimigo, toda obra de Satanás, todo câncer que está enraizado nesse corpo, nós repreendemos agora. Agora vai sair em nome de Jesus. Recebe a cura aí agora. Recebe a cura nos teus olhos. Recebe a cura nos seus ouvidos. Recebe a cura na sua pele. Aquilo que os médicos já desenganaram, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: hoje eu te curo. Recebe a minha cura. Recebe aí, recebe a paz do Senhor Jesus Cristo. Que toda obra, que todo mal, coloque a mãozinha aí agora e repita comigo assim: sai. Diga mais alto: sai. Diga mais alto: sai. Em nome de Jesus, seja curada aí agora. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa. Seja curado. Tenha o seu casamento blindado nesta noite. Saia daqui crendo que há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege. Jesus, eu quero declarar teu nome. Toca no cérebro, Jesus. Toda complicação seja arrancada agora. Alma em depressão. Nós cremos no poder do seu nome, Jesus. Ansiedade, medo, saio agora. É para a glória do seu nome, Jesus. Clamo Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é cura. Em nome de Jesus. Teu nome é cura. É poderoso. Diga: teu nome é vida. Teu nome é vida, Senhor. Seja curado. Recebe a cura do Senhor. Oh, aleluia. Se você puder, abrace a sua esposinha onde você está. Abrace seu maridinho aí. Abrace. Você vai viver coisas extraordinárias nesse ano de 2025. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer. Aleluia. Não ficaremos da mesma maneira. Aleluia. Aleluia. Oh,
glória. Em nome de Jesus, sobre a escuridão Declare, porque o Senhor tem cuidado de vós. trazer a sua luz sobre a sua família. Clamo o santo nome